Pessoal, então o objetivo da aula de hoje é a gente fazer a correção da nossa primeira atividade, né, de geometria que eu coloquei para vocês. E a partir desse momento eu não estou recebendo mais as respostas lá daquele formulário, beleza? Então vamos lá. Bom, a primeira questão pedia para você calcular a medida do ângulo BAC, né, em que x é a medida em graus. Bom, como é que vocês se saíram? Até esse momento eu recebi 73 respostas e eu recebi 42 respostas corretas, né? A maioria do pessoal marcou que a opção correta aí seria 60 graus, né? Então vamos ver aqui se a resposta realmente é 60 graus, né? Se vamos com a maioria ou não. Muita gente, interessante aqui, ó, muita gente marcou 40 graus. Apesar de não ser a maioria, mas muita gente ainda fez isso. 29 pessoas disse que o valor, né, ele que é do ângulo BAC, disse que era 40 graus. Mas vamos ver aqui se vocês acertaram, a maioria acertou ou não, né? Bom, então qual é a ideia aqui? Se vocês pegar o x mais 20, somar... Então se você somar o x mais 20 mais 2x menos 10 mais o x mais 10, essa soma aí, ela tem que dar 180, né? Então o que você vai fazer aí? Você vai pegar esse x, somar com 2x e somar com x. Isso aí você percebe que vai dar o quê? Vai dar 4x. Agora você vai pegar esse 20, né? 20 e o menos 10. E com esse mais 10 aqui, ó, você percebe que eu posso cancelar esse menos 10 com mais 10. Então aqui vai ficar só o 20. E aí vou pegar esse 20 e passar para o segundo membro. Então 180 menos 20. 180 menos 20 dá 160, né? E aí 4x é igual a 160. E aí 160 dividido por 4, x é igual a 40. E aí é que tá, né? Muita... Oi, Karine. Eu não acredito que eu acertei, meu Deus, tá... Calma, Karine, é assim, ó. Calma. Tome cuidado com as coisas, ó. Eu achei aqui que o x vale 40 graus. O que é que significa isso? É que esse ângulo C aqui mede 50, porque se o x for 40, x mais 10 é 50. Esse aqui vai medir 2 vezes 40 menos 10. 2 vezes 40 dá quanto? Dá 80. Menos 10 dá 70. Né? E esse cara aqui, ele vai medir 60. Mas se você olhar bem a pergunta, toda vez que você vai marcar uma questão, preste bem atenção, é que ele quer que você calcule a medida do ângulo BAC. Quem é o BAC? Né? É o que tem vértice em A. Ó. O que tem vértice em A é esse. Então, o ângulo BAC mede 60 graus. Né? Só recapitulando aí. Ó. Então, a resposta correta é 60 graus. Você devia marcar isso lá nas opções. Então, por isso que muita gente, como eu já botei no início aí, né? Muita gente marcou 40, 29 pessoas. Mas claro que fizeram o processo correto. A questão. Oi? Não terminaram a questão. Não finalizaram. Elas consideram o valor de x como resposta. Isso, por isso que é interessante. Essa aqui também encontrar tá o valor de x. Isso. Então, quando vocês acharem uma resposta final, olhem bem se você está respondendo ao texto da questão, para evitar isso, né? Às vezes, realmente, você, sei lá, está na pressa ou teve desatenção, aí você deixa passar, né? Beleza? Então, vamos lá para a próxima. Questão 2 diz o seguinte. Calcule a medida do ângulo CDB, dado que o triângulo ABC é equilátero. Então, vamos ver como é que vocês se foram aqui, né? Das 73 respostas que eu recebi,
a maioria, 63 pessoas, marcaram que a resposta correta tem que ser 30 graus. Né? Outros 5 disseram que era 120, 3 pessoas disseram que era 60, né? E 2 pessoas disseram que era 90. Ninguém marcou 150, ainda bem, né? Vamos ver aqui se realmente vamos com a maioria, né? Se a maioria acertou. Bom, ele quer o ângulo CDB. CDB é esse ângulozinho aqui, ó, que eu marquei de roxo. Tá aqui o ângulo X. Nesse caso aqui, o X vai ser a nossa resposta, certo? Porque eu já estou indicando que o ângulo CDB tem o valor de X. Bom, ele diz que o triângulo em questão aí, o triângulo ABC, é equilátero. A principal conclusão que você pode tirar disso é que os ângulos internos de um triângulo equilátero é de 60 graus. Ok? Então, os 3 ângulos aí você pode dizer que é de 60. Outra coisa, voltando aqui, ó, como esse ângulo aqui é de 90, esse outro aqui também vai ser. Né? Aí agora, se você olhar para o triângulo ABD, olha para o triângulo ABD, que é o maior que vocês conseguem ver aí. Ele tem um ângulo X, um ângulo de 60 e outro de 90. Concorda? Então a soma desses 3, né, tem que dar 180. Então o X mais o 90 mais o 60 tem que dar 180. Portanto, né, 90 mais 60 dá 150. X é igual a... X mais 150 é igual a 180. Pega esse 150 para o outro lado aí, você vai ter X igual a 30. E então isso é a resposta. E realmente aí foi com a maioria, beleza? Nesse caso aqui perceba, ó, CDB é justamente o X que eu falei. Então é a resposta final mesmo. Bom, na questão do número 3, ele pedia que você... né, para obter o valor de y em função de x. E aí a maioria, né, foi na última alternativa aqui, que é y igual a 2x mais 8. 11 pessoas, olhem bem aqui, ó, foram nessa alternativa aqui, que y é igual a 4x mais 16. Com certeza essas 11 pessoas aqui, vocês vão ver onde foi que elas vacilaram aqui, né? Porque vai aparecer essa expressão, vou até anotar ela aqui em cima, y é igual a 4x mais 16. Vai aparecer isso aqui nas suas contas. Então por isso que muita gente marcou. E isso aqui foi planejado para aparecer nas contas, certo? Nas alternativas, na verdade. Eu percebi. Quase marquei errado. Eu também, eu marquei errado. Pois vamos ver aqui. Então a ideia aqui é o seguinte, é você lembrar que existe um cara chamado teorema do ângulo externo. O que é que diz esse teorema, né? Deixa eu terminar aqui. O teorema do ângulo externo diz o seguinte, ó, se você tiver um ângulo externo do triângulo, ele é sempre igual, né, a soma dos dois ângulos não adjacentes a ele. Em outras palavras, eu estou dizendo que esse 2y, né, esse 2y, eu tenho escrito, deixa eu apagar isso aqui que eu tenho escrito já, ó. Eu não estava lembrado. Então, pelo teorema do ângulo externo, a gente pode escrever que o 2y ele é igual à soma dos outros dois, que é x mais 6 e 3x mais 10. Basicamente é isso. Então, o 2y é igual a 4x mais 16. E aí muita gente, ó, afobada, né, marcou essa opção. Só que quando eu peço para você colocar o y em função de x, entenda na sua cabeça que você vai ter que isolar o y em um dos membros da equação, né? Então, quando você bota uma variável em função da outra, você vai ter que deixar essa variável que você quer colocar isolada, né? Então, no caso aqui, para o y ficar em função de x, você vai ter que passar esse 2 dividindo aqui, né? Aí esse 2 vai dividir aqui e o 2 vai dividir aqui, beleza? Aí, claro, você vai fazer a metade de 4x e a metade de 16. Aí a resposta fica 2x mais 8. Então, aqui está o y em função de x.
É, porque a questão não pediu os dois Y, né? É, Ela pediu só um Y. eu quero o y em função de x. Então você vai ter que encontrar y igual a alguma coisa, né? Expressa em x. Então beleza. Então percebe que aqui pelo menos vocês estão errando só em algumas casquinhas de banana, né? Nem nada muito grave, né? Aqui é só para a gente começar a corrigir isso, para ter bastante atenção no pedido da questão. Mais uma vez. Vamos lá. Então, a questão 4 disse o seguinte. Uma folha retangular de cartolina, ABCD, ela foi dobrada conforme a figura. Calcule as medidas x e y em graus dos ângulos AEF e DFC, respectivamente. Vamos lá. Então, eu quero a medida x e a medida y. Pode notar que a resposta vai ser justamente isso, né? Vamos ver como é que vocês saíram, né? Das 73 respostas que eu recebi, a maioria marcou que o x é 110 e o y é 40. Né? Poucas pessoas foram diferentes disso. Aí teve 3 pessoas que com certeza quem marcou aqui 40 e 110 vacilou só na questão do respectivamente, né? Deve ter achado o contrário aí, mas tomem cuidado. O resto errou porque errou, né? Não sei se tem explicação diferente disso, mas vamos lá. Vamos aqui. Primeira coisa, consequência direta. Uma consequência direta mesmo, que você pode tirar. Quando ele dobrou esse ângulo aí de 70 graus... Não, antes disso, vamos aqui. Como a folha é retangular, todos os ângulos internos são de 90 graus, né? Então eu já marquei aqui só para deixar claro. Depois você tem que notar o seguinte, esse ângulo de 70 graus, ó, observe, ele é o mesmo formado aqui fora, né? Porque esse ângulo aqui, ele foi botado para cá, ó, né? Então se você voltasse essa folha para esse vértice aqui, você percebe que esse ângulo de 70 ia sobrepor esse aqui. Então, com certeza, esse ângulo é também de 70, esse ângulo ficou aqui fora. Beleza? Então, talvez essa aí seja a maior sacada da questão, né? Ó, perceba novamente, ó. Esse ângulo de 70 é congruente aí fora também. Beleza, sabendo disso aí a questão fica mole, né? Olhando aqui no vértice F, você tem aqui um ângulo raso. É um ângulo de 180 graus. Então, você pode escrever que 70 mais y é igual a 180. Então, 140 mais y é igual a 180. Portanto, o y é igual a 40 graus. Então, y é igual a 40 já morreu, né? Vamos agora para o x. Como foi que vocês encontraram x? Alguém quer comentar? 90 mais 90 mais 70 mais x igual a 160. Muito bem. Eu também fiz assim. A ideia é você notar que no quadrilátero ADFE, né, a gente tem os ângulos internos, né, que são 90, o x, 90, o outro 90 e o 70. Se você somar os 4 ângulos internos de um quadrilátero, essa soma tem que ser 360. Né? A soma dos 4 ângulos internos de qualquer quadrilátero sempre é 360. Ok. Aí faz essa conta aí, 90 mais 70, que dá 250. Né? Esse 250 você coloca lá no segundo membro, você vai ficar igual a x igual a 360 menos 250, que dá igual a 110. Então está aqui o valor de x. Portanto, a resposta correta tem que ser, respectivamente, né? Perceba, ele quer o ângulo AEF, então ele quer primeiro x. Então, sua resposta tem que ser primeiro x, então é 110, e depois o y, que é 40. Então, tem que ser nessa sequência aqui, ó. Tinha lá 40 e 110, só que é o contrário, né? Oi, quem quer falar? Maria Clara levantou a mão.
Eu queria saber se nesse ângulo oposto ao Y só pode ser 70, ou teria chance de ser algum outro ângulo. Oposto ao Y? Sim, esse do lado esquerdo, né? Não, esse ângulo aqui, ele sempre vai ser o mesmo valor. O ângulo que tiver aqui vai ser o mesmo aqui, né? Nessa situação aí, se for uma folha dobrada. O ângulo que você levar daqui vai ser esse também. Sempre vai ser a mesma coisa. Não tem como ser diferente. Né? Não sei se tu entendeu o que eu quis dizer. Se você tem uma folha retangular, aí se você vai dobrar ela, né? Dobra assim. Minha folha tá feia. O ângulo que você formar aqui vai ser o mesmo aqui. Beleza? Beleza. Ok. Então vamos seguir aqui. Na quinta questão, a maioria também foi na opção 55 graus. E acho que poucos erraram aqui também. Ó. Apenas 5 pessoas erraram. O resto todos acertaram. Lembrando que isso aí, o que a colega falou anteriormente é que esses caras não são opostos pelo vértice, né? Para ser oposto pelo vértice, você tem que ter retas se cruzando. Ó. Isso sim são ângulos opostos pelo vértice. Esses aqui não são opostos pelo vértice. Ó. Aqui você tem essa reta aqui e você tem essa. O outro são duas retas diferentes. Não são opostos pelo vértice. Beleza? Mas vamos aqui. Então, como eu falei, a questão 5 a maioria acertou e deve ser a resposta correta mesmo. A maioria foi na resposta correta, né? Bom, aqui é muito simples. Aqui eu acho que é uma das questões mais simples que teve lá. Esse ângulo aqui é de 90, né? Então, o que é que você vai fazer? O 35 mais 90 mais o x vai ser igual ao 180. Tranquilo? 35 mais 90 dá o quê? 125. Então, o x vai ser 180 menos 125, que dá 55 graus. Então, essa daí, muito mole, sem nenhum... Isso é muito fácil. Essa daí... Você que estava entre as últimas, quer dizer que é a metade. Isso. É porque aí foi aleatório lá, o sorteio lá era aleatório, né? E as opções também. Para facilitar a vida de vocês, né? Vamos lá. Questão 6. A questão 6 diz o seguinte: qual é o ângulo cuja soma com o triplo do seu complemento é 220 graus, né? Bom, esse aqui era um tipo de questão, não sei se vocês notaram, mas é um tipo de questão que você podia olhar para as opções, né? Não sei se vocês notaram isso. Você podia olhar para as opções. Ó, por exemplo, ninguém marcou 20. Será por quê? Vamos tentar ver. Será que seria 20 a resposta? Vamos ver aqui. Então, qual é o ângulo cuja soma com o triplo do seu complemento é 220? Então, se eu pegar o 20 com o triplo do seu complemento, qual é o complemento de 20? O complemento de 20 é o que falta para chegar a 90, que é 70. Então, o 20 somado com o triplo do seu complemento dá quanto? 3 vezes 70 dá 210. Com 20 dá 230. Então, o 20 não é uma resposta, né? Porque ele somado com o triplo do seu complemento não dá 220. Então, por isso, ó, que ninguém marcou 20, né? Muito bem. Beleza. É uma solução, né? Mas o interessante é que você saiba fazer usando aí as continhas, né? Olha o que eu fiz assim, ó. X mais 3 vezes aí 90 menos x igual a 220. Fiz uma equaçãozinha. Pronto. A ideia é justamente isso. Pronto, pois a ideia é que é ideal que vocês aprendam a fazer é com expressões, né? Por que é o ideal? Porque às vezes tem umas questões que são bem complicadas você verificar, né? Você ir atrás da resposta. Principalmente quando não tem alternativa, né? Nesse estilo aí.
Então vamos aqui, vou apagar só para a gente iniciar o argumento, né? Ó, tá perguntando o seguinte, qual é o ângulo? Então esse ângulo, vamos dizer que ele meça x, né? Cuja soma, então você vai adicionar com o triplo, 3 vezes, né? Do seu complemento. Se eu estou falando do ângulo x, o seu complemento é quem? É 90 menos x. 90 menos x. Beleza? E aí se traduz como sendo igual a 220. Então, se você for com calma, ó, o que eu escrevi aí já está basicamente a equação pronta. Então, quer dizer que se eu pegar o ângulo x, somar com o triplo do seu complemento, ou seja, do complemento de x, que é 90 menos x, é 220. Pronto. Traduzir o texto, né? Traduzir o texto para símbolos. A sua ideia tem que ser essa. Tem que ser capaz de traduzir um texto para a equaçãozinha. Então você vai fazer o seguinte. Multiplica aqui a distributiva, né? 3 vezes 90 dá 270. 3 vezes menos x dá menos 3x, igual a 220. X menos 3x dá menos 2x. Esse 270 eu vou colocar lá no segundo membro. Então fica 220 menos 270. Então menos 2x vai ser quem? Menos, né? 220 menos 270 vai dar menos 50. Tem negativo dos dois lados, aí você multiplica por menos 1 dos dois lados para poder acabar com esse menos. Então fica 2x igual a 50 graus. Portanto, x só pode ser 25. Se 2x é 50, 1x é 25. Ok? Tranquilo? Então a maioria acertou. Muito bem. A maioria acertou aí, né? Vamos lá. Agora falar sobre triângulos, né? E principalmente aqui sobre o triângulo equilátero. Nesse caso aí ele pede que você descubra o valor de x e de y. Como foram vocês aqui? A maioria foi na resposta correta, né? Dizendo que o x é 4 e o y é 9. Algumas pessoas ainda... Oi? Essa foi sacanagem, você tinha errado lá quando você fez a primeira vez. Sim, foi. Inclusive eu errei 2 aí na digitação, né? Peço desculpas aí, mas é pelo vexame aqui das coisas. Tem muita coisa para planejar. Mas acho que 2 pessoas entraram em contato comigo e eu corrigi imediatamente. E deu certo. Beleza? Vamos lá. Se algum de vocês notarem algum erro em alguma questão, aí vocês me avisem e não respondam. Deixa eu corrigir primeiro, né? Senão... Então vamos aqui. Nesse caso aqui, o que você vai fazer? Como ele é equilátero, todos os lados têm o mesmo tamanho, não é assim? Então o que você pode garantir aqui? É que essa medida 2x mais 1 tem valor igual ao 3x menos 3. 2x menos 3x, né, é igual a menos 3 menos 1. Né? Eu vou pegar esse o mais 1 e passar para cá. 2x menos 3x dá menos x. Menos 3 menos 1 dá menos 4. Portanto, né, o x é igual a 4. Só multiplicar os dois lados por menos 1. Ok, seguindo aqui, eu quero também o valor de y, né? Como é que você vai achar o valor de y? Perceba que o y tem a mesma medida do que o 2x mais 1, por exemplo. O y também é igual a 2x mais 1, já que o triângulo é equilátero. Ah, mas o x eu já sei que é 4, então o y é 2 vezes 4 mais 1. Então o y só pode ser 9. Beleza. Que mais? Quem fez o y igual
a 3x menos 3, achou a mesma coisa, né? Se você substituir o x aqui por 4, 3 vezes 4 dá 12, menos 3 dá 9. Então, tanto faz você fazer o y sendo igual a 2x mais 1 ou y igual a 3x menos 3. Não tem diferença. É porque aqui lá não tem diferença. É, Lá não tem um entendi. pois é. Beleza, vamos aqui. Bom, essa questão ele quer saber se você sabe aí, né, a questão das retas paralelas cortadas por uma transversal. Então, como é que foram vocês aqui? A maioria acertou também, 61 pessoas acertaram, outras pessoas deram uma vaciladazinha aí, mas foi poucas, né? Vamos aqui, então eu tenho que descobrir quanto é que mede alfa mais beta mais teta, né? Teta não, é gama. Ok, como é que eu acho isso aí? O que eu vou fazer aqui? Bom, a primeira coisa, o alfa está muito fácil. Está muito fácil. Vou fazer logo até aqui, ó. O alfa é quanto? O alfa é oposto pelo vértice a 70 aqui, ó. Portanto, o alfa é 70. Né? O beta, ele é, se você olhar aqui, Aqui também. ele como é que a gente chama? Correspondente ao alfa, né? O beta e o alfa, eles são correspondentes. Eles têm a mesma medida. O alfa, né, é igual ao beta. Portanto, ele é 70 também. Beleza. E o gama aqui vai ser o seguinte. Se o beta é 70, né, esse cara aqui vai ser o que falta para completar 180. Então aqui só pode ser o quê? 110. Portanto, o alfa mais beta menos gama vai ser 70 mais 70 menos 110. 70 mais 70, né, dá o quê? 140. Menos 110, 30 graus. E aí morreu. Realmente vocês foram em 30 graus. Vocês estão comentando bastante aí, né? Daniel tá falando que até agora errou só uma. Daniel também tá dizendo que resolve diferente de mim, mas acertou. Mas tem que ter atenção também se você tá fazendo as coisas erradas. Oi? Geralmente é matemática. Eu acho melhor resolver essas coisas. Sei. Pronto, e agora a última, né, pra finalizar. Pra gente ir pra casa. Como é que vocês foram lá nessa questão, né? A maioria também novamente acertou, né? Poucos erraram também. A maioria marcou 130 graus. Vamos aqui. Diz assim, a figura mostra um triângulo ABC, isósceles, de base BC. Como ele diz que o triângulo ABC é isósceles, então eu já posso até dizer assim, ó, esse cara aqui tem o mesmo tamanho que esse, né? Beleza. Ele diz que a base é BC e tudo bem. Sendo BD a bissetriz de ABC e CD a bissetriz de ACB. Calcule o valor de x. Vamos tentar entender isso direito. Ele está dizendo que essas semi-retas aqui, ó, que ele está desenhando, ele está dizendo que é bissetriz. Então esse ângulo aqui é congruente a esse, ó. Mesma coisa acontece aqui, ó. Esse ângulo é congruente a esse. E ainda mais, como o triângulo grandão é isósceles, esses ângulos da base tem que ter o mesmo tamanho. Então, na verdade, esses 4 ângulozinhos aqui, ó, tem a mesma medida. Ok? Então, vamos aqui. Se aqui é 80, né? Os ângulos da base tem que somar quanto? Tem que somar 100. Né? Esse aqui, o ângulo B mais o ângulo C, a soma tem que dar 100. Mas eles dois são iguais. Então, esse ângulo todinho aqui, ó, tem que ser 50. E esse aqui todinho tem que ser 50.
Como essas retas aqui são as bissetrizes, então vai sobrar 25 para cada lado. 25 aqui, 25 aqui. Mesma coisa desse lado. 25 aqui e 25 aqui. Né? E aí pronto, fica mole. Olhando para o triângulo BDC, né? Se você olhar para esse triângulo aí você vai ter lá 25 mais 25 mais o x. Os três ângulos internos. E isso aqui tem que dar 180. Mas 25 com 25 dá 50. Então fica assim. 50 mais x igual a 180. Aí 180 menos 50, né? Fica 130. E aí a maioria acertou também. Estão de parabéns. E fechou. Essa é a nossa correção.